Vamos ler o texto. Diz assim: portanto, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que decidiu acertar contas com seus servos. Quando teve início o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo o devedor como saldar tal importância, ordenou seu senhor que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía, para que a dívida fosse paga. O servo então, com toda a reverência, prostou-se diante do rei e lhe implorou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo teve compaixão dele, perdoou-lhe a dívida e o deixou ir embora livre. Entretanto, saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe estava devendo 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, esbravejando: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe suplicava: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Mas ele não queria acordo. Ao contrário, foi e mandou lançar seu conservo devedor na prisão, até que toda a dívida fosse saldada. Quando os demais conservos, companheiros dele, viram o que havia ocorrido, ficaram indignados e foram contar ao rei tudo o que acontecera. Então o rei, chamando aquele servo, lhe disse: servo perverso, perdoei-te toda aquela dívida, atendendo às tuas súplicas. Não devias tu da mesma maneira compadecer-te do teu conservo, assim como eu me compadeci de ti? E sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celestial vos fará, a cada um, se de todo o coração não perdoarde cada um a seu irmão. E aconteceu que, quando concluindo Jesus essas palavras, partiu dali para a Galileia e foi para a região da Judéia e Jordão. Bom, irmãos, que o Espírito Santo possa trazer a nós o entendimento dessa palavra. Eu vou ser bem sucinto naquilo que eu vou pregar, vou ser bem objetivo, para que o Senhor possa falar aí ao seu coração, ao seu espírito, em nome de Jesus. O tema da mensagem que eu coloquei aqui para essa noite foi: quando eu estou perdoado. Quando eu sei que eu estou perdoado. Quando eu sei que eu estou perdoado. Quando que você sabe que você está perdoado? Esse é o tema que eu quero falar aqui. Aonde tudo começa? Se puder botar o versículo anterior para mim, bota o versículo anterior para mim, eu acho que é o 21. Aonde tudo começa? Tudo começa com uma indagação de Pedro. Pedro vai chegar para Jesus e vai falar para Jesus: Jesus, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Aí Jesus vai falar para Pedro o seguinte: não digo 7, mas quantas vezes? 70 vezes 7. Mas o que é curioso desse texto e desse diálogo entre Jesus e Pedro é que naquela época, nos dias de Jesus, os rabinos daquela época, eles ensinavam que o próximo, que a pessoa deveria perdoar o próximo até 3 vezes. E eles ensinavam isso para as comunidades ali daquela época. Então todos sabiam que se o Isaías fez mal para mim uma vez, riscado. Bom, já Isaías tem mais 2 chances comigo. Terceira, quarta, passou de 3, acabou. Isaías para mim morreu, risquei Isaías da minha vida. Era isso que eles ensinavam. Aí Pedro, conjecturando aqui, Pedro
caminhando com Jesus, andando com Jesus, vendo as atitudes de Jesus de compaixão e de misericórdia, Pedro não levantou as 3 vezes. O que Pedro faz, irmãos? Pedro dá uma acrementada e fala: Senhor, até 7 vezes eu devo perdoar o meu irmão? Porque se ele fala 3, que era o que os rabinos ensinavam, talvez Jesus ia dar um carrinho em Pedro ali, né? Mas aí Pedro dá uma melhorada no negócio e fala: até 7 vezes eu devo perdoar o meu irmão. Aí Jesus, irmãos, olha para Pedro e fala assim: não 7, Pedro, mas 70 vezes 7. E aí eu, hoje à tarde, orando ao Senhor, pedindo ao Senhor uma palavra para compartilhar com os irmãos, e o Senhor me trouxe esse texto. Aí a indagação é: por que 70 vezes 7, Wellington? Por que Jesus está levantando essa quantidade de perdão que nós devemos praticar uns para com os outros? Mas para você entender isso, você precisa conhecer um pouquinho mais da história do povo de Israel. Por quê? Porque quando eles estavam aprisionados, ainda no Egito, quantos anos eles ficaram prisioneiros? Quantos anos, gente? 400 anos. Por que eles ficam 400 anos prisioneiros? Porque José, no tempo que ele governou o Egito, toda a família de José desceu para o Egito e se estabeleceu no Egito. E não eram para eles criarem residência e moradia no Egito. Eles tinham que ir pregar pão, que era o único lugar que tinha pão naquela época, e depois levantar acampamento e ir embora, mas eles permaneceram ali. E pelo fato de eles permanecerem numa terra estrangeira, eles começaram a ser subjugados por Faraó. Eles começaram a ser escravos de Faraó. Então, eles começaram a adotar toda a prática idólatra do Egito, comportamentos dos egípcios. E o Deus de José, o Deus que estabeleceu uma aliança com José, já tinha sido esquecido. Só que depois de 400 anos, eles embaixo dessa rebeldia, mudando o Faraó, e agora o fardo de trabalho fica pesado, eles vão clamar a Deus, para que Deus enviasse socorro e libertação. Então Deus vai levantar um homem chamado Moisés. Moisés vai ser enviado por Deus agora para ser o libertador do povo. Então, quanto tempo o povo ficou preso? 400 anos. Durante 400 anos eles praticando tudo que era errado, tudo que desagradava a Deus, e Deus vinha perdoando. 400 anos eles embaixo de uma rebeldia e Deus perdoando. Deus perdoou tanto que enviou um libertador para tirar eles de lá. Legal, Deus tirou o povo de Israel agora do governo de Faraó e leva eles para uma terra que emana leite e mel. Deus coloca eles dentro de Canaã, uma terra onde Deus abençoou, não tinha mais inimigos. Eles só tinham dentro de Canaã ser devotos a Deus, reverenciar a Deus, se submeter somente ao Senhor. Mas o que é que Israel faz, irmãos? Israel peca contra o Senhor. Israel pega um caminho de rebeldia outra vez. E eu já falei isso uma outra vez. Uma vez que Deus libertou o povo do cativeiro e Deus manifestou todos os seus sinais, eles viram o poder de Deus, gente. Eles viram toda a forma que Deus agiu ali no Egito. Uma vez que Deus liberta eles do cativeiro e bota eles numa terra boa, tudo que Deus queria é que eles tivessem um sentimento de gratidão. Tudo que Deus queria é que eles reconhecessem Deus e servissem a Deus. Mas o que eles fazem? Pegam um caminho de rebeldia outra vez e começam a pecar contra o Senhor. E aí, nesse caminho de rebeldia e de desprezar a Deus, de abandonar a Deus, de voltar a práticas idólatras, pecaminosas, comportamentais e por aí vai, Deus vai permitindo que os inimigos outra vez se levantem contra Israel. E aí vai se levantar a Síria. Eu só vou falar aqui rapidinho os governos. Vai levantar a Síria, vai se levantar a Babilônia.
Entre Síria e Babilônia, eles já vão ficar 70 anos presos, cativos. Aí quando entra o Império Medo-Persa com o rei Sírio, é que o rei Sírio vai dar a eles permissão para voltar para Israel e para Jerusalém para estabelecer o culto a Deus. Mas muitos, escute isso, mas muitos dos judeus decidiram permanecer na Babilônia, não quiseram usufruir da liberdade. E nessa brincadeira toda aí já se foi 70 anos. Depois vem o Império Medo-Persa, depois vem os gregos. E aí você conhece a história do Alexandre Grande. E depois dos gregos veio o Império Romano. Juntando tudo isso, nós temos aproximadamente 490 anos. O povo sendo subjugado por Deus. Então o que Deus faz agora? Deus envia quem? Jesus. Jesus vem à terra para nos ensinar o caminho da eternidade, de como nós devemos nos aproximar de Deus, andar com Deus, servir a Deus. E aí o que Jesus agora vai fazer? Ele vai começar a manifestar a sua bondade e misericórdia. Uma vez que o povo de Israel está 490 anos em rebeldia, 490 anos pecando contra Deus, e Deus fazendo o quê? Perdoando. Deus manifestando o quê? Misericórdia. Deus manifestando o quê? Compaixão, bondade. E aí, João capítulo 3, versículo 16, João tentando descrever o tamanho do amor de Deus pelo povo. Ele vai escrever: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Escute, irmãos, 490 anos de pecados e de rebeldia, e Deus perdoando. Deus agora, para fazer o povo entender o tamanho do seu amor e da sua misericórdia, Ele envia o seu próprio filho. Para quê, pastor? Para justamente morrer por causa desse monte de rebelde, justamente para manifestar compaixão, bondade e misericórdia. Aí agora Pedro está dizendo: ei Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Quem é que está diante de Pedro? O próprio Deus, irmão. Quem está diante de Pedro? O Deus encarnado que se fez carne e habitou entre nós. Aí Pedro está dizendo: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Aí o próprio Deus está dizendo: a quantidade de vezes que eu te perdoei. Quantas vezes, Jesus? A quantidade de vezes que vocês vêm pecando contra mim e eu estou perdoando. Aí, irmãos, entre esse texto que nós lemos, porque Jesus, Ele era um mestre e Ele usava parábolas para poder ensinar melhor. Era uma forma dele conjecturar, como eu digo, para que as pessoas pudessem entender. Então ele vai falar aquela parábola do servo, do senhor, do rei, que veio prestar conta com os seus servos. E um dos servos devia muito. Ele devia tanto que o rei estava decidido vender ele, a esposa e os filhos para pagar a dívida. Mas ele cai diante do rei e começa a suplicar por misericórdia, por bondade. E o que o rei fez, irmãos? O rei foi e perdoou ele. Mas escute isso, e é aqui que é o X da mensagem. Ele sai da presença do rei dizendo estar perdoado, mas as suas atitudes não foi de um servo perdoado. O seu comportamento, a sua mente não era de um servo, de um filho perdoado, era de alguém endividado ainda,
Por isso que quando ele sai da presença do rei, ele não tem um sentimento de gratidão. Muito pelo contrário, ele sai com raiva. Eu vou encontrar quem me deve, eu vou pegar, nem que seja na marra. Então, ele sai da presença do rei, e ele não está se sentindo perdoado. Pastor, o que o senhor quer dizer para mim? Que quando eu me sinto perdoado, a primeira coisa que eu faço, eu não tenho medo de mexer com as feridas do passado. Existem feridas que estão no seu coração que ainda te ferem. Existem atitudes que fizeram com você, ou até mesmo palavras que quando você lembra te fere, te entristece. Sim, pastor, é porque você ainda não está perdoado. Porque quando eu me sinto perdoado, podem lembrar o meu passado, podem falar o que for. Quem está curado, irmãos. Quem está curado e ponto final. Podem falar o que quiser, eu estou curado. Por quê? Porque o meu Senhor me curou. Aleluia. Eu estou sentindo o Senhor aqui. Feche os seus olhos por um segundo. Existem pessoas nessa noite que precisam liberar o seu coração. Existem pessoas nessa noite que precisam se sentir perdoadas nesse lugar. E existem pessoas que precisam sim liberar perdão para outras. Sabe para quê, meu irmão? Para que você sinta o perdão de Deus sobre você. Porque se trata de você se sentir perdoado por Deus. Uma vez que o Senhor chegou para aquele servo e disse: perdoado está a sua dívida, ele deveria sair da presença do rei se sentindo perdoado. Eu quero profetizar nessa noite que você vai sair dessa noite perdoado pelo Senhor. E toda acusação das trevas vão bater em retirada da tua mente, do teu coração. Você não vai mais viver sobre uma acusação das trevas, mas você vai sentir o perdão de Deus envolvendo você, para que você possa ser livre para perdoar também. O que fizeste por mim, só eu sei. Aleluia. O que fizeste em mim. Aleluia. Receba a cura sobre o teu coração. Receba a cura sobre o teu coração. Receba a cura, que o bálsamo de Gileade desça sobre o seu coração. Sabe por quê, meu irmão? Porque essas feridas te prenderam em 2021, mas em 2022 elas não vão ter mais força sobre a sua vida, porque você vai receber perdão hoje e vai ser habilitado para perdoar também. Sei o que fizeste. Entendendo que o Senhor te perdoa, entendendo que o Senhor libera perdão sobre você, você vai sair dessa noite habilitado para liberar perdão também. Eu estou sentindo o Senhor aqui falando com algumas pessoas. Deus está muito interessado em te fazer uma pessoa livre. Livre, livre, livre de verdade. Seja livre nessa noite. A segunda coisa, para uma pessoa que realmente se sente perdoado, quando você se sente perdoado, você recebe habilitações para perdoar pessoas. Seja quem for essas pessoas, seja quem for quem feriu você, seja quem foi que magoou você, seja quem foi. Uma vez que você recebe o perdão de Deus, você recebe habilitações para perdoar também. Aleluia, aleluia, aleluia. E nós precisamos entender isso. Orebarachuri andarabaragasuri quemanaragai. Recebe habilitações para perdoar nessa noite. Recebe habilitações para perdoar nessa noite. Aleluia. O que eu estou falando para você é tão real, é tão profundo,
profundo, irmão, é tão profundo, que em Lucas 23, versículo 34, quando eles estavam ali maltratando o meu Jesus olhou para eles e disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Estão ei. Jesus estava habilitado para perdoar, meu irmão, e mesmo as pessoas maltratando ele disse: eu perdoo você. Só quem é perdoado por Deus é habilitado para perdoar. Pastor, mas ele era Jesus, então vamos lá, vamos sair de Jesus, vamos para um outro jovem. O nome dele é Estevão. A Bíblia Sagrada vai dizer, meu irmão, em Atos capítulo 7, versículo 59: assim, enquanto apedrejavam Estevão, ele declarava em oração: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e clamou em alta voz: Senhor, perdoa-lhes, não sabe o que estão. Foi muito perdoado, muito ama a ti. Pois só eu sei o que fizeste por mim. Estevão vai mais profundo, ele diz assim: Senhor, não lhes atribua este pecado. Sabe o que Estevão estava dizendo? Senhor, alivia eles desse pecado. Oh Deus, não condena eles por esse pecado. Só quem se sente perdoado tem habilitações para perdoar. Você vai sair dessa noite aqui, minha irmã, meu irmão, habilitado para perdoar. As palavras que te atormentavam, que te perseguiam, os olhares que te acusavam, os sentimentos que você carregava dentro de você, eles vão sair hoje. Você vai sair daqui curado. E você vai sair daqui tão curado que você vai lembrar do que fizeram de você, não vai sentir dor nenhuma. Por quê, pastor? Porque quem está curado lembra do passado e não sente dores. Pois só eu sei o que fizeste por mim. Só eu sei o que fizeste em mim. A maior prova de quando eu não me sinto perdoado é que tudo me ofende. A terceira coisa: quem se sente perdoado já não se ofende e nem se sente ofendido. Você pode observar no texto que ele sai da presença do rei tão ofendido que ele vai ofender a outro. Ele se sente tão indignado que ele vai indignar a outro. Sintoma de quem não se sentiu perdoado. Mas quando eu me sinto perdoado, primeiro, eu mexo com as feridas do passado e já não sinto nada. Eu recebo habilitação para perdoar outros. E terceiro, eu já não me ofendo mais e nem me sinto ofendido. Pastor, explica isso para mim. Eu vou explicar lendo um texto para você. No livro de Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, ele vai escrever assim: olha, que diremos então?
continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou você não sabe que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabe quem se sente livre? Só quem se sente perdoado. Todas as pessoas que se sentem aprisionadas ainda como escravas do pecado, elas não sentem o perdão de Deus. Por isso que muitas pessoas não conseguem mudar as suas atitudes e comportamentos. Muitas pessoas estão num culto como esse, na segunda-feira volta a praticar tudo que praticou. Por quê, pastor? Porque você não se sente perdoado. Mas a minha oração nessa noite é para que você saia daqui livre nessa noite. Você vai sair desse lugar se sentindo perdoado e com seu coração habilitado para perdoar a outros. Sabe por quê? Porque Deus está interessado na sua liberdade. O que está em jogo aqui é a sua liberdade. Amém? Aleluia. Você pode fechar os seus olhos? Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim, a vida eterna. Eu quero que você olhe pelo seu coração. Se você puder botar a mão no seu coração, coloque aí. E você que entendeu essa mensagem, você sabe que o Senhor falou com você. Eu queria muito que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente, porque nós estamos falando de coisas muito sérias. Pastora Fabiana, vem cá para me ajudar. Eu quero a igreja de olhos fechados, por favor. Se o Senhor não falou com você, se o Senhor não falou nada com você, interceda então. Ou se de repente você sabe de alguém da sua família, alguém que está carregando sentimentos ruins de uma outra pessoa, interceda por essa pessoa. Mas o que eu quero que você entenda é que o Senhor vai te fazer habilitado para perdoar. Preciso de ti.